Vamos lá, vamos falar sobre médias móveis. E para embasar essa nossa conversa, eu vou utilizar dois artigos que eu escrevi no TradingView. Um desses artigos, esse aqui, ó, além da média móvel simples exponencial, SMMA e LWMMA. E neste artigo aqui, eu apresento 4 conclusões que eu tenho atualmente sobre médias. Por que atualmente? Porque eu continuo pesquisando e se surgirem novos argumentos, novas conclusões, eu posso mudar isso que eu esteja falando. Mas vamos lá, vamos ver o que eu tenho hoje atualmente. Uma coisa sobre tipos de médias, principalmente para quem está começando aí, que está em dúvida, exponencial, a simples ou algum outro tipo aí um pouco mais sofisticado. O que a gente precisa entender? Que cada tipo de média ele foi desenvolvido para resolver um problema. Mas tu nunca vai encontrar uma média que resolve todos os problemas. Então é bom já aceitar isso porque tu vai ganhar tempo. Outra conclusão que eu trago aqui. Para quem faz a análise de diversos ativos, assim como eu que apresento aqui vídeos falando de diversos ativos, utilize um padrão de médias, tá? Por quê? Porque tu vai ganhar velocidade na tua análise, no teu processo, e ele vai ser mais consistente, porque tu está utilizando o mesmo parâmetro, as mesmas ferramentas para olhar todos os ativos, tá? E não vai ser uma diferença de uma média de 20 para 21, por exemplo, que vai invalidar toda uma análise visual. Agora, se você quer se especializar em um ativo, eu acho que vale sim estudar as médias, os tipos de médias e os parâmetros para encontrar aquele que tem o melhor fit histórico, tá? Mas sempre lembrar que esse fit histórico não é garantia de fit futuro. Não se prenda em ficar assim, nossa, mas ele tem que respeitar a média de 21, porque no passado ele respeitava, às vezes não vai respeitar, tá? Mas sim uma média, tu vai encontrar uma média que tenha a melhor resposta para um determinado tipo de ativo. E uma outra conclusão é o seguinte, para quem está aí desenvolvendo algoritmo, desenvolvendo robô, modelos quantitativos, sistemáticos, ou o nome que você quiser dar aí para processo decisório mais automatizado, eu acho que vale sim estudar médias e tipos de médias, porque uma média ajustada pode ser aí um bom filtro, tá, para sinais, ok? Então essas são as conclusões que eu tenho atualmente. E aí, seguindo aqui no artigo, né, eu apresentei aqui, falei um pouquinho sobre as duas médias SMMA e LWMA, que não é tanto foco, só apresentei mais o nome, mas para falar desse artigo do Alexei, que é este artigo aqui que está no MQL5. Comparação de diferentes tipos de médias móveis durante a negociação. Eu acho muito interessante esse artigo, por quê? Porque ele pega aqui, né, ele fala de vários tipos de médias móveis, tá? Explica como elas são calculadas, tá? Traz outros tipos daqui, como a AMA, a DEMA, a TEMA, que é Triple Exponential Moving Average, traz descrições que eu vou falar sobre isso, e depois ele faz um modelo, um racional para comparar elas num desempenho de negociação, de sinais de negociação, e apresenta os resultados, tá? Para diferentes pares, tá? Ele faz com euro-dólar, com o AUD USD, tá? Se eu não me engano. E eu achei muito interessante esse artigo, a forma como ele construiu a estrutura, tá? Para tentar chegar a conclusões. E é nisso que eu falo nesse meu outro artigo aqui, ainda sobre médias móveis, AMA, DEMA, TEMA, FRAMA, VIDIA e NRMA, tá? Que são vários tipos de cálculo de média móvel, e eu acho que vale assim a pena a gente utilizar esse artigo do Alexei para a gente utilizar como caminhos. Um dos caminhos que tem é justamente as descrições que ele dá sobre estes tipos, tá? Um exemplo aqui, ó, da Double Exponential Moving Average, tá? A DEMA, usado para suavizar os valores de preços ou de outros indicadores. A principal vantagem é a ausência de sinais falsos quando o preço se move em zigue-zague. Ele contribui para manter a posição durante uma forte tendência e reduzir o atraso de sinal em comparação com a Exponential Moving Average, ou a média móvel exponencial convencional. Então,
é uma super descrição. Ele está afirmando aqui, né, que diminui, né, a ausência, ele fala até ausência, né? Eu já estou até falando de diminui sinais falsos quando o preço se move em zigue-zague. Né? E quem não quer isso? Quem não quer ter o sinal certo quando um preço está em zigue-zague aí sem tendência? Tá? Então, obviamente, né, temos que tomar um cuidado aqui com o que ele está afirmando nessas descrições, mas já é um caminho. Opa, vou testar o se realmente isso que ele está falando aqui da DEMA funciona. Então já temos um caminho aqui com base nas descrições. E aí eu uso também as conclusões finais dele, porque ele chega em duas conclusões que eu acho muito interessante. Uma delas é o seguinte, ó. Otimizados os parâmetros de qualquer uma das médias móveis estudadas, qualquer uma, pode-se obter uma estratégia lucrativa. Então, cara, é uma conclusão bem forte, certo? Ele está dizendo mais ou menos o seguinte, não precisa reinventar a roda. Basta tu pegar, escolher uma ferramenta e ajustar ela que tu vai ter algum sucesso. Bem interessante, hein? Por quê? Eu acho assim, ó, tem muita gente que acaba tentando e vai buscando setups, ferramentas e utiliza de forma superficial. E já descarta e busca o próximo, ao invés de trabalhar exaustivamente aquela ferramenta, aquele indicador e realmente descartar quando não achar uso ou o uso não for assim muito explicativo para o seu operacional. Aí eu vejo muita gente pulando de galho em galho ao invés de realmente utilizar aquele galho ao máximo e aí realmente ter certeza se vale a pena ou não, tá? E é mais ou menos o que ele está falando aqui, tá? Então, cara, se tu vai utilizar uma média móvel exponencial, tenta usar ela ao máximo, os parâmetros, vê onde ela erra, por que ela erra, compara ela com outra coisa, vai no fundo, se aprofunda. Aí tu realmente, não, cara, média móvel exponencial não serve para o que eu quero, tira da frente, tá? Mas não sai não. Ah, hoje eu vou usar média móvel exponencial, amanhã aritmética. Ah, agora o Léo me falou dessas aqui. Nossa, eu tenho um monte para tentar usar. Aí vai tentando usar, não se aprofunda, né? Nada vai servir porque elas foram desenvolvidas por um propósito específico, né? E aí abandona todas, tá? Então, vale a pena essa conclusão, acho muito interessante. E aí, uma outra conclusão que eu destaquei aqui foi a seguinte. O indicador, né, que é um dos tipos de médias móveis aqui, Variable Index Dynamic Average, apresentou os melhores resultados. E ele pode ser utilizado em pares de moedas com alta e baixa volatilidade, bem como em pares de moedas com volatilidade média. E por que eu destaquei, tá? Eu acho muito interessante esse Variable Index Dynamic Average, porque ele utiliza, para suavizar a média, um indicador de volatilidade, tá? Eu achei isso muito interessante, ele usa esse Chained Momentum Oscillator, o CMO, tá? Por quê? Porque ele ajusta conforme está a volatilidade do ativo. E, pessoal, eu acho que volatilidade é um assunto que ainda é pouco explorado, que a gente tem que conseguir explorar mais, tá? E traz bastante conclusões. Então, eu achei muito interessante de ter chegado nessa conclusão e eu acho que é um caminho bacana aí para quem quer estudar, até pensar aí fazer novos estudos se outra medida de volatilidade, além do CMO, não produziria resultados melhores. Legal? Então era isso que eu queria falar um pouco sobre médias, apresentar essas conclusões aqui. E aqui eu tô abrindo uma porta de vários caminhos, tá? Já cheguei aqui a algumas conclusões, inclusive novas, aqui dizendo para quem está começando aí, não ficar pulando de galho em galho, se aprofunde, estuda, análise técnica é estudo, é tempo de tela, tá? E quem quer seguir, quer achar novos caminhos, testar novas coisas, buscar novas conclusões, fazer novos estudos, inclusive como esse do Alexei, tá? Aí está o caminho, tem até uma estrutura da forma como ele apresentou os resultados e o estudo foi bem bacana e eu acho que dá para seguir exatamente da mesma forma, ok? Vou deixar aqui os links
Tá aparecendo até os links aqui, né? Mas eu vou deixar o link do Alexei e os links aqui abaixo na descrição. E né, quem quiser aí seguir a partir daqui, tô dando esse caminho. Legal? Era isso. Desejo aí um grande abraço para todo mundo e deixe seu like e inscreva-se no canal.